Com você. Meu nome é Ana Paula, sou empreendedora digital, criadora de conteúdo digital e uma super apaixonada pela língua portuguesa. Nesse vídeo você vai saber sobre os erros mais comuns de português. Fique comigo e descubra. Então, pessoal, vamos estudar hoje uma regrinha fácil, pessoal, de entender, né? No entanto, 100% das pessoas erram, né? Esse tipo de regrinha aqui, tá? Esse não será o seu caso. Deixa o like no vídeo aí, te inscreve, ativa ali o sininho com as notificações e deixa teu feedback aí para mim, que é muito importante seu comentário, né? O que você achou do vídeo, seu feedback, né? E tenho certeza de uma coisa, as pessoas que entram aqui nesse vídeo, né, nesse canal, elas não saem da mesma forma. Ou seja, algum conhecimento, com certeza, elas levam, né, para sua vida, tá? Então, vamos começar. Eva não foi ao trabalho tão pouco justificou, ou Eva não foi ao trabalho tão pouco justificou. Vejam que eu grifei em amarelo, né? A frase que está correta, pessoal, tá? Então, vejam que nós temos em pauta, né, aí a análise das palavras tão pouco e tão pouco. As duas existem em português, né, só que existe uma confusão, né, muito grande por parte das pessoas em relação a essas duas expressões aí. Vamos, então, ver o que acontece. Tão pouco corresponde a também não e a nem sequer. Tome cuidado, porque é muito comum as pessoas dizerem nem tão pouco como uma maneira de reforçar a negação, tá? Então, tomem cuidado com isso aí. Vamos ver os exemplos. Então, pessoal, tem que saber ali, né, que os significados, os sinônimos, né, de tão pouco, ali com M, né, que significa também não e nem sequer, tá? Vamos ver ali nos exemplos. Exemplos, a atitude de Marcos não me agradou, tão pouco a do seu irmão. Exemplo correto, né, utilizei tão pouco. Vamos substituir por um sinônimo ali para ver como é que fica, por nem sequer. A atitude de Marcos não me agradou, nem sequer a do seu irmão. Vejam, pessoal, que fica correta a frase, né? Então, substituindo pelos sinônimos, né? Quando nós tivermos esse tipo de regra e a gente substituir e fizer sentido a frase, realmente é porque está correto, tá? Então, exemplo correto, o bônus aqui seria colocar tão pouco, que é a segunda partezinha ali do vídeo que a gente vai ver, né? Tão pouco, que é o significado é completamente diferente e também existe em português, tá? Vamos para outro exemplo ali. Eliana não conseguiu entregar o projeto a tempo, tampouco foi ao jantar. Exemplo correto, de acordo com a regra, né? Nós temos tampouco. Vamos substituir por nem sequer, que é um dos sinônimos. Eliana não conseguiu entregar o projeto a tempo, nem sequer foi ao jantar, né? Vejam que novamente temos, né, uma substituição correta que fez sentido na frase. Exemplo super correto, tá? O bônus aqui seria colocar a outra expressão que também existe em português, mas é totalmente diferente, que é o tão pouco, tá? Seguindo, vamos para o último exemplo, então. Maria não vai a lugar algum, tampouco à igreja. Exemplo correto também, de acordo com a nossa regra, tá? Vamos substituir por nem sequer, que é um dos significados. Maria não vai a lugar algum, nem sequer à igreja, tá? Então, vejam que fica correto. Fica correta a frase, faz sentido, exemplo correto, pessoal, tá? Então, sempre quando a gente tiver, né, a opção de substituir por significados, por sinônimos, é muito bom porque a gente fica realmente, né, com aquela certeza de que é aquela expressão que cabe na frase, tá? Então, o bônus aqui seria colocar a expressão tão pouco, né?
que é o que nós vamos ver agora em seguida. Tão pouco corresponde a muito pouco, a curto, pouca coisa, algo pequeno, escasso. Assim, tão pouco tem relação com medida de tempo, de valor, de quantidade e etc. Tá? Então, vejam que são palavras parecidas na grafia, parecidas na pronúncia e têm significados completamente diferentes, né, pessoal? Então, isso que a gente tem que perceber aqui, né? Tão pouco corresponde à medida de tempo, de valor e de quantidade. Vamos ver nos exemplos agora isso aí. Exemplos: Carlos e João trabalham tanto e ganham tão pouco. Exemplo correto, né? Porque significa que eles ganham tão pouco, né? Eles ganham muito pouco, né? Substituindo por um dos sinônimos ali, que é muito pouco, curto, pouca coisa, algo pequeno e escasso, né? Vejam que cabe perfeitamente. Exemplo correto de acordo com a nossa regra. Pessoal, aqui, né? O bônus, eu até nem daria bônus aqui nos casos do tão pouco, por quê? Porque a maioria das pessoas, né, não sabem que existem esses dois vocábulos, essas duas expressões, e quando as pessoas usam, elas usam de forma incorreta e utilizam sempre, né, essa expressão aqui que é o tão pouco, tá? Então aqui, né, não tem bônus nessa segunda partezinha do vídeo, tá? Porque quando eu corrijo, eu reviso, né, monografias e outros textos jornalísticos, textos de blog, quaisquer outros tipos de textos, né, as pessoas sempre utilizam o tão pouco. Esse tão pouco aqui que significa muito pouco, tá? E não sabem, né, que existe aquela outra expressão que é tão pouco, tá bom? Seguindo então. Naquela cidade choveu tão pouco que chegou a ter queimadas. Exemplo correto aqui, né? Porque é muito pouco, né? Podemos substituir por muito pouco, tá? Naquela cidade choveu muito pouco, que chegou a ter queimadas. Então, está correta, né? E tem relação à quantidade aqui. Exemplo super correto de acordo com a nossa regrinha. Maria estudou tão pouco que nem sabe se consegue fazer a prova. Então, vamos substituir ali pelo sinônimo. Maria estudou muito pouco, que nem sabe se consegue fazer a prova. Exemplo correto, né? E tem a ver com valor, esse tão pouco aqui, tá? Vamos ver a observação agora, gente. O termo pouco acompanha e concorda com o substantivo em gênero e número quando se refere ao mesmo, né? Então, isso aqui é bastante importante, pessoal, esta observação. Finalizando o vídeo, tá? Fica aí até o final que nós já estamos finalizando, né? Então, essa observação ela é muito importante, nós vamos perceber muito bem ela agora nos exemplos, né? Então, esse termo pouco, ele vai acompanhar e vai concordar, isso que é importante, com o substantivo em gênero e número, quando se referir a esse substantivo. Vamos lá, exemplos. Carla e Eva ficaram tão poucos dias que não deu para fazer aquele jantar. Exemplo correto, né? Vejam que nós temos a expressão tão pouco, né? E o pouco, como a gente viu ali no exemplo, na observação, perdão, o pouco concordou com dias. Vejam, poucos dias, né? Porque concorda com o substantivo em gênero e número ao qual se refere. Tá? Então, ficaria errado, por exemplo, a gente falar assim, e ficaria estranha, né, a frase. Carla e Eva ficaram tão pouco dias que não deu para fazer aquele jantar, né? Não teria nada a ver, né? E até, assim, dá uma vontade, né, pessoal, da gente fazer a concordância ali do pouco com o substantivo dias, tá? Exemplo correto. E, por fim, nós temos
Tinha tão poucas pessoas na festa, mas valeu a pena mesmo assim. Então, novamente, né, nós temos esse termo pouco, né, que concordou poucas pessoas, né, concordou com o substantivo pessoas, como nós vimos ali na observação, né, que esse termo ele concorda com o substantivo em gênero e em número, né? Então está super correto esse exemplo. Tá, pessoal? Então hoje eu vou ficando por aqui nesse vídeo, nesse super vídeo, né? Um conteúdo bem assim leve, não precisamos errar esse tipo aqui de expressão, né? Temos inúmeras expressões em português que nós não precisamos errar. É só a gente ter uma boa vontade de estudar, né? Então deixa o teu like no vídeo aí, te inscreve no canal, deixa o teu feedback e vem pra cá. Vem fazer parte desse grupo super seleto de pessoas que realmente sabe falar, escrever, fazer a concordância, né? Conjugar os verbos na hora de falar. Isso é muito importante, tá bom? Agora quero te fazer um convite. Você gosta dos assuntos de saúde e beleza? Quero convidar você a conhecer o canal Beleza Saúde CIA. Nesse canal você vai encontrar super vídeos informativos sobre os assuntos de beleza e saúde. Dá uma passadinha lá e inscreva-se no canal. Quero dizer a você que faço revisão de textos, monografias e quaisquer textos em geral. Caso tenha interesse, entra em contato comigo pelo telefone WhatsApp 549816 68124. Terei o maior prazer em atendê-lo. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!